Olá, paz do Senhor, meus amigos. Queria deixar uma palavra hoje aqui para a gente refletir e ela vai falar de entrega, amém? A palavra está em João, capítulo 6 e a partir do versículo 1, vamos ler aqui. Diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava prestes a fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Até aqui somente, a gente já tem uma base aqui para poder falar sobre entrega. E meus irmãos, Jesus nesse momento ele estava em uma viagem missionária e sendo acompanhado por inúmeras pessoas, uma multidão, como a Bíblia vai relatar aqui, só de homens tinham mais de 5.000. Então você imagina toda aquela multidão seguindo a Jesus e os seus discípulos para aprender. E chega um determinado ponto que eles sentem fome. E aí, fome é do ser humano. Assim como Jesus sentiu fome no deserto, todos nós sentimos fome. E em certo momento aquele povo sentiu fome. E Jesus ele perguntou: o que vamos fazer com tanta gente precisando comer? Só que ele jogou aquilo para poder entender o que os discípulos falariam, né? E o discípulo dele vai dizer que nem 200 denários dariam para alimentar aquela multidão. E denário naquela época, um denário significava um salário de um dia. Então se a gente pegar para nossa época, que assim dá mais ou menos 35, 40, 50 reais um denário. Então ele disse que nem 200 denários alimentariam aquela multidão. Mas onde eu quero chegar é naquele famoso menino, naquela famosa criança com os seus 5 pães e 2 peixinhos. A reflexão que eu quero fazer aqui hoje tá nesse garoto, cara. Porque esse garoto, ele foi quem fez a entrega para que Jesus operasse o milagre que não beneficiasse só ele, mas que beneficiasse toda aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, né? Porque ele só conta uns homens, mas você imagina quantas mulheres tinham ali também. Eu acredito que pelo menos umas 5.000 mulheres também deviam ter naquele lugar, mas essa parte fica só no achismo, porque a Bíblia não fala. Mas o que é importante a gente ressaltar aqui, aquela criança com 5 pães e 2 peixinhos. E cara, aquela multidão de pessoas estavam em viagem, certo? E aquela comida que a criança tinha, com certeza era o alimento que ele tinha pego para poder comer nessa viagem, certo? Pois ele saiu de casa preparado. Eu imagino que as pessoas tenham saído para aquela viagem também já preparado, por mais que possa ter demorado mais do que necessário, mais do que o previsto aquela viagem. Eu creio que todo mundo saiu de casa sabendo que ia para uma viagem com alimento, certo? Eu creio que muitos deles se prepararam para aquela viagem levando algum alimento. E eu creio que aquela criança não era a única pessoa que tinha comida naquele lugar. E por que eu creio isso?
pelo que eu já falei, que aquilo era uma viagem. E aquela criança provavelmente estava com um alimento que ele trouxe para poder comer nessa viagem. E eu creio que muita gente tinha alimento lá. Mas o fato é que aquela criança deu tudo que ele tinha. Perdão. Aquela criança deu tudo que ele tinha, cara. E tudo que ele tinha não significava absolutamente nada. E a Bíblia relata isso. O discípulo vai falar: tem aqui uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso no meio dessa multidão? E cara, muitas vezes eu e você temos algo muito pequeno, muito pouco. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu sei tocar um violão, às vezes você sabe tocar um teclado, uma bateria, às vezes você sabe cantar, mas a gente olha pra gente, às vezes você sabe pregar, às vezes você sabe orar, às vezes sabe o que você souber fazer, mas às vezes você olha pra isso e você vê, poxa, é muito pouco, é muito pequeno. O que seria isso no meio de uma multidão, sabe? Às vezes a gente ainda olha as pessoas ao nosso redor e fala, cara, aquela pessoa sabe tão melhor do que eu, sabe tão mais do que eu, ou é tão mais bem preparada do que eu, que o que é isso que eu sei no meio dessa multidão? E às vezes você na sua igreja, você tem um talento de louvar, de pregar, eu não sei, de tocar algum instrumento, mas você olha e vê que tem pessoas melhores. E sempre vai ter uma pessoa que é melhor, não se preocupe com isso. Mas o fato é que naquela viagem eu creio que tinha muitas pessoas com comida. E talvez eu me arrisco a dizer que se juntassem toda aquela multidão de mais de 5.000 pessoas e pegasse pelo menos alguma coisa, eu creio que pelo menos uma parte daquele povo seria alimentada. Não que teria um milagre de abundância, não que todos conseguiriam comer, mas eu creio que boa parte daquele povo seria alimentado. Mas cara, Jesus ele só precisa de um pouco. Jesus ele precisa de uma entrega para ele operar um milagre. E muitas vezes o que a gente tem para entregar, o que a gente tem para oferecer é tão pouco que a gente acha que não é nada. E aquela criança, e um detalhe aqui, né? Porque Jesus ele vai falar que para você entrar no reino dos céus você tem que ser como uma criança, né? E aqui a gente já consegue pegar o profético dessa palavra, porque uma criança, ela entregou tudo que ela tinha pro pai dela. Sabe, é o profético por trás dessa palavra. Uma criança entregou tudo que ela tinha, por quê? Porque uma criança, ela confia no pai. E muitas vezes Jesus, ele precisa que a gente entregue o nosso pouco, para que o nosso pouco, ele possa dar graças aos céus, multiplicar e fazer uma multidão se beneficiar com um pouco da tua entrega, cara. E a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Romanos, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que o pessoal aí fora tá precisando que você se manifeste, tá precisando que você entregue esse pouco que você tem. Não importa se é pouco. E a Bíblia nos mostra inúmeras vezes que o que menos vai importar, cara, é a quantidade. Você lembra lá o milagre que o Eliseu fez? Da viúva com azeite? A Bíblia vai relatar que ela tinha uma vasilha de azeite. E ela ia comer aquilo, ia preparar um bolo, ia comer com o filho dela e no dia seguinte ela ia morrer. Esses eram os planos dela, mas apareceu um profeta na vida dela. Aleluia, uma voz de Deus e falou: ei, pega vasilha com todo mundo da tua vizinhança, que Deus vai operar um milagre aqui. E enquanto ela tinha vasilha, aquela uma vasilha dela de azeite encheu todas as vasilhas. E a Bíblia vai dizer que só parou de correr azeite na hora que ela parou de oferecer vasilhas. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto você estiver entregando, enquanto você estiver colocando o teu pouco, Deus ele vai estar enchendo de azeite. E a Bíblia vai dizer que o profeta mandou aquela viúva pegar, vender aquele azeite, comer e pagar as dívidas dela e continuar a vida dela pra frente, cara. Então, eu quero te desafiar nessa noite, ou nesse dia, como no horário que você estiver assistindo, a você entregar o teu pouco pra Deus. Porque Deus, ele só precisa de pouco. O que menos vai importar é quanto você sabe, cara. O que menos vai importar é seu talento no violão, no teclado, na guitarra, no baixo, na bateria. O que menos vai importar são se a tua voz é boa, sabe? Se você tem técnicas vocais, se você canta afinado ou não. O que menos vai importar é se você sabe pregar, se você tem unção para pregar, cara. Isso não vai importar. O que vai importar é se você pegar e falar que Jesus, eu tenho isso
eu gostaria que o Senhor pudesse transformar isso em algo que pudesse beneficiar as pessoas, porque eu tenho vontade de trabalhar para o Senhor, eu tenho vontade de servir o teu reino. E cara, pode ter certeza que se você entregar o teu pouco na mão de Deus, ele vira muito. E esse milagre não vai beneficiar somente você, tá? E tudo que Deus faz é primeiro em mim, em você, para depois ser através de você. E a gente vê isso logo no primeiro chamado, lá em Abraão, o pai da fé. Jesus, ele vai dizer, Deus, ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que Deus tem para fazer é primeiro na gente, em mim, você, e depois através da gente, porque o propósito global é que em mim e em você serão benditas todas as famílias da terra. E cara, aquela criança entregou tudo que ele tinha. Imagina só. A criança, eu creio que ela não sabia que Jesus ia operar um milagre, que ia ter toda aquela abundância. Eu acredito que ela não esperava por isso. Então ela poderia ter simplesmente negado. Poderia ter simplesmente um instinto humano e falado: não, eu até tenho, como estão falando aí, mas esse aqui eu vou deixar pra mim. Porque se eu for dar pro meu próximo, eu vou ficar com fome e a gente tá longe de casa. E é totalmente compreensível. Mas uma criança, ela confia no pai. E ela não teve medo de entregar tudo aquilo que ela tinha para Jesus, cara. E por causa dessa entrega da criança, todo aquele povo comeu. E muitas vezes Jesus está precisando da nossa entrega para ele. Em Ageu vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E sabe onde isso aplica nessa mensagem? A primeira casa, que foi o Templo de Salomão, onde Salomão construiu para Deus, foi um templo gigante, enorme, todo ornamentado de ouro. Ele demorou 7 anos para ser feito. Só que em certo momento, por causa das iniquidades, das transgressões do povo, esse templo ele foi sendo roubado, até que a Babilônia foi e roubou todo o ouro, todos os utensílios que tinha dentro daquele templo. E o povo ficou sem templo. Só que mais para frente Deus vai levantar, se eu não me engano o nome do profeta era Zorobabel, que foi levantado para reconstruir esse templo, e eles vão criar mais uma casa para Deus. Só que o detalhe é que essa casa, essa segunda casa que criaram para Deus, não era nada comparado ao templo de Salomão. Não era ornamentado em ouro, não era grande como o primeiro. Só que a Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E sabe o que isso tem a ver com essa mensagem? Se no templo que era maior, a glória era menor, significa que no templo que é menor, a glória é maior. Então o que Jesus precisa de mim e você? Um templo, e hoje em dia é o nosso coração, um templo cada vez menor, para que a glória dele cresça e apareça. E é por isso que João Batista ele vai dizer: é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Então, quanto mais tiver entrega do nosso tempo, quanto menor for o nosso eu, quanto menor for a nossa soberba, o nosso orgulho, maior vai ser a glória de Deus. E não tenha medo de você entregar o pouco que você tem. Lembra da oferta da viúva? Vários ricos estavam doando muito dinheiro, muitas fortunas, mas chegou uma viúva que ela tinha apenas uma moedinha. Era tudo que ela tinha e ela entregou. E Jesus disse: em verdade vos digo que essa viúva deu mais que todos os que estão aqui. E por que ela deu mais? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Igual aquela criança, deu tudo o que ele tinha naquela viagem, que era para ele comer, provavelmente. E Jesus, através disso, fez um milagre e beneficiou todas as pessoas naquele lugar. Então eu quero te desafiar essa noite, ou esse dia, a você entregar o pouco que você tem para Jesus. Colocar na mão dele, porque ele vai multiplicar, ele vai fazer crescer e ele vai te preparar para ser usado nas mãos dele. Amém? Você recebe essa palavra? Então comenta aí se você recebe e o que você quiser comentar, em nome de Jesus. Amém?